Olá, meu nome é Guilherme do Britstop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, no qual eu falo, olha só, sobre história. E nesse vídeo aqui de hoje eu quero fazer uma pergunta para você e trazer resposta, é claro, não é? Em que eu quero dizer o seguinte: você acha que nas aulas de história do futuro, daqui a 2, 10, 5, 15, 100 anos, as pessoas vão, em determinado momento, parar porque a professora vai chegar para os alunos e vai dizer: meus queridos, hoje nós vamos ter uma aula sobre o ano de 2020. Você acha que isso vai acontecer, que 2020 vai ser tão estudado assim? Porque aparentemente, né, tem um monte de coisa acontecendo hoje em dia. Eu já fiz um vídeo aqui para esse canal em que eu falo se vai ser muito difícil explicar o ano de 2020 no futuro. Quando a gente pensa em 2020 hoje em dia, a gente pensa num monte de coisas que estão acontecendo agora. Mas eu acredito que provavelmente a mais importante e também a mais complicada, que vai marcar a gente profundamente, é aquilo que mudou completamente as nossas vidas, a nossa rotina e tudo mais. É a pandemia, é o coronavírus, é o Covid-19. Então, se tem uma coisa que vai ser lembrada do ano de 2020, independente do que aconteça, é a pandemia. Na verdade, eu espero que a pandemia seja a única coisa que seja lembrada do ano de 2020 ou a mais lembrada, porque a gente tem aí praticamente um mês e meio ainda nesse ano, e se outra coisa foi mais lembrada do que a pandemia, significa que alguma coisa bem pior do que o coronavírus aconteceu. Mas eu espero que não. Só que se a gente, né, pensar desse jeito, vamos voltar para trás. Quando a gente pensa em coronavírus, a gente acaba pensando, né, na gripe espanhola. Eu, inclusive, gravei um vídeo aqui em que eu explico como a gripe espanhola aconteceu no Brasil. Vou deixar o link aqui em cima, caso você queira ver. Só que aí também eu te pergunto, é um pouco fácil pensar se os professores vão ou não ensinar sobre o coronavírus no futuro, pensando daquele jeito. Quando você estava na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, ou talvez no cursinho pré-vestibular, seu professor e sua professora de história, em determinado momento pararam e deram aula só sobre a gripe espanhola? Antes dessa pandemia começar, você sabia o que a gripe espanhola era? Ou isso era só um nome que aparecia para você de vez em quando? Você já notou que provavelmente as pessoas não tinham uma aula só sobre a gripe espanhola? Por que isso não acontecia? Porque ela não era algo importante? Ela foi algo importante. Porque ela não foi uma coisa catastrófica? Ela foi catastrófica. Como eu falei nesse vídeo que eu botei aqui o link para vocês. Mas por que de repente a gripe espanhola não foi tão falada assim em sala de aula? Pelo seguinte motivo: a gripe espanhola ficou encarcerada, ela ficou espremida no meio de uma série de acontecimentos extremamente importantes no século XX e alguns bastante trágicos. Por exemplo, a gente vai ter a gripe espanhola acontecendo em 1918. Só que de 1914 até 1918, a gente vai ter uma outra coisa acontecendo que é o quê? A Primeira Guerra Mundial, a qual eu tenho certeza que você já aprendeu em sala de aula. Dentro da escola a gente tem um problema que é o número de aulas é sempre o mesmo. Dificilmente ele aumenta, só que a história continua aumentando cada vez mais e os assuntos aparecem cada vez mais. Então você tem que escolher só os acontecimentos mais importantes, aqueles acontecimentos que são indispensáveis para se entender todo um contexto. Então a Primeira Guerra Mundial, ela impactou muito o mundo e a gripe espanhola também. Só que a gripe espanhola não impactou a ponto de mudar totalmente como era a sociedade naquele período. Não que não tenha mudado, só que embora tenha acontecido uma mudança, não é uma que você só vai conseguir entender se você aprender sobre a gripe espanhola. Um exemplo, que por exemplo é a Revolução Russa, que acontece em 1917. Por que nós aprendemos sobre a Revolução Russa? Porque ela muda totalmente o cenário da Rússia, a transformando em União Soviética, muda totalmente o cenário da Europa e posteriormente muda totalmente o cenário do mundo. Então, no momento que a gente vai escolher o que a gente vai ensinar ou não em sala de aula, a gente tem que ensinar assuntos que são indispensáveis para se entender um conjunto maior. Só que eu estou fugindo do assunto. Eu estou falando de gripe espanhola, estou falando de Revolução Russa e não estou falando aqui, né, sobre o ano de 2020. Se eu for dar para vocês a minha opinião de
Será se o ano de 2020 vai ser importante a ponto de ser ensinado em sala de aula? A minha resposta é: tomara que sim. E sabe por que tomara que sim? Porque, como eu falei, a gripe espanhola ficou soterrada no meio de um monte de coisas. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, aquela tal da crise de 29, no ano de 1929. Então, muitas outras coisas impactaram o mundo. Com certeza, a pandemia de 2020 vai impactar o jeito que a gente vive o mundo. Duvido muito que você vai chegar em casa com a mão toda suja e não vai lavar essa mão ou não vai passar um álcool gel, pelo menos nos próximos anos. Depois você acaba não passando. Só que a forma como a gente vê a saúde, a forma como a gente vê o convívio, isso acaba mudando. Talvez não o suficiente para que o ano de 2020 mereça uma aula inteira dentro das aulas de história no futuro. Mas com certeza os professores vão falar pelo menos por 5 minutinhos, explicando o que foi a pandemia, de coronavírus, como isso mudou o cenário do Brasil e do mundo e principalmente influenciou nas políticas, porque política é algo que a gente sempre acaba falando em sala de aula, porque influencia toda a história. Então, se eu tiver que te responder dizendo se 2020 e essa nossa pandemia vai ser ensinada em sala de aula no futuro, a minha resposta é: tomara que sim, porque significa que nada tão ruim quanto ela aconteceu nos próximos anos, nas próximas décadas. Não tenho muita esperança de que isso aconteça, mas, bem, tomara que eu esteja errado. Então, esse aqui foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, espero que se em algum momento você pensou a respeito disso, eu tenha respondido aqui as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, mostre para os seus amigos, curta ele e se inscreva no canal. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.